Meu nome é José Eduard Jancikowicz. Pela pronúncia dá para a gente perceber que sou filho de estrangeiros. Meu pai e minha mãe eram poloneses. Meu pai se chamava Józef, na realidade, minha mãe Maria. E eles vieram junto com outros poloneses no final da Segunda Guerra Mundial e foram se instalar em Osasco, onde eu nasci em 1949. Curiosamente, desde muito cedo, eu passei a gostar de imagem, de cinema, fiquei atraído por aquela coisa via alguma televisão que se via de algum vizinho, ou coisa do gênero, ou o cinema me chamava muita atenção. E eu me lembro que a primeira vez que eu cheguei a ver um filme na minha vida, eu lembro bem a data, que foi 1957. Quem me levou foi minha mãe, curiosamente. Minha mãe, que me leva, meu pai era meio camponês, meio durão, esse tipo de coisa. E minha mãe também, que era bem dona de casa, mas ela gostava de cinema e me levou no cinema de Osasco. Osasco tinha 2 cinemas, um era o Glamour, outro era o Estoril. Ela me levou no Glamour para assistir A Paixão de Cristo, em 1957. Foi o mesmo ano em que São Paulo ganhou do Corinthians de 3-1 e foi campeão paulista no ano. Eu comecei a trabalhar na editora Ondas no final dos anos 70, começo dos anos 80. E o convite foi para ser editor de uma revista que eles chamavam de Clube dos Homens. Era uma revista que tinha, vamos dizer assim, a proximidade com o que seria uma Playboy. Era um pouco mais soft, não mostrava o sexo genital, o sexo explícito, né? E procurava trazer sempre uma grande entrevista, matérias com mais peso. Ela morreu também com o passar do tempo, mas foi a primeira revista que eu cuidei, que eu editei dentro da editora Ondas. Sendo uma editora pequena, ela fazia uma série de publicações. A revista principal, que é a Big Man Internacional, na qual eu vou escrever um pouco mais tarde, essa coluna do nosso cinema, ela era cuidada por um outro editor, que é o Nelson Oretner, tá? Então eu passei a cuidar dessa revista. Posteriormente dessa revista, o editor teve uma ideia de fazer uma revista de cinema e vídeo. Nós queremos a Cinevídeo, então nós deixamos de lado a questão de sexo e sexualidade e passamos a fazer uma revista de cinema e vídeo, para aproveitar a febre das locadoras, dos vídeos que estavam sendo lançados, e ao mesmo tempo muitas outras editoras também lançaram revistas de cinema e vídeo, e nós entramos nessa concorrência e eu editava a revista. A Big Man Internacional, só para deixar bem claro, é a revista carro-chefe da editora. Era uma revista mais para uma linha de hustler, pegava pesado, trabalhava com fotos com tipo sexo explícito, não sexo explícito, penetração, mas os ensaios eram efetivamente completos. O modelo era mostrado de todos os ângulos, né? Não havia nada a esconder, não havia assim uma espécie de disfarce para não mostrar o sexo ou coisa do gênero, tanto homem quanto mulher, tá? Mas basicamente se mostrava mulher, né? Ela publicava vários ensaios e publicava vários artigos sempre sobre sexo e sexualidade. Esses artigos, tem gente que pensa que eram artigos assim, um certo paraíso da sacanagem. Não eram muito sérios. Eram artigos que efetivamente naquela época chegaram a ensinar e até explicar para muitas pessoas muita coisa sobre sexo e sexualidade. Até porque a gente não publicava nada com irresponsabilidade. Não dá para você publicar uma matéria sobre, por exemplo, como você impede uma gravidez, sem que você tenha uma orientação efetiva de alguém que seja um ginecologista ou que seja um médico, tal, porque senão você escreve qualquer besteira e efetivamente você pode ter uma consequência ruim. Então, nesse aspecto, todas as matérias publicadas, elas eram publicadas com supervisão de uma clínica que nos dava uma assistência. Eu não era um especialista no assunto, eu era apenas o editor, né? Mas eu sempre tive a cobertura de uma clínica e que tinha toda uma equipe completa que lia nossos artigos, via o artigo do repórter e, vamos dizer, de uma certa forma, dava um ok na veracidade do que estava sendo publicado. Em 12 anos que eu estive lá, nós nunca tivemos um problema de informação equivocada.
Como era uma editora pequena, o que ela faz? Ela faz como qualquer grande editora, como uma Abril faz, outra editora faz. Ela começou a criar filhotes da Big Man Internacional. E quem é que editava os filhotes? Esse cavaleiro que vos fala. Bom, aí eu passei a editar uma revista que se chamava Travestis. Era uma revista só sobre travestis, com ensaios sobre travestis, com travestis, matérias sobre travestis, matérias sobre esse universo, classificados sexuais, cartas eróticas. Criamos também uma outra publicação que se chamava Elas e Elas, ou seja, uma revista que procurava enfocar o amor de duas mulheres. A mesma coisa, ensaios com 2 mulheres, 3 mulheres, 4 mulheres, artigos sempre pertinentes a esse universo delas. O mesmo valia para os classificados, que nós recebíamos, não inventávamos, recebíamos mesmo, eles eram pagos, nós publicávamos. Eu digo que não inventávamos porque não inventávamos, é fato, você pode inventar. Cartas de leitoras também que a gente publicava, nós tínhamos um fórum, recebíamos várias cartas de leitoras e publicávamos essas cartas. Sempre tudo muito levado muito a sério e com bastante respeito. Tínhamos uma revista chamada Cartas Gays, onde tínhamos cartas gays, só cartas gays, onde se também publicava artigos sobre o amor de 2 homens. Então fiz isso com a maior, vamos dizer, que a gente chamaria de maior honestidade possível, para que o público, o leitor, não se sentisse enganado e ao mesmo tempo se sentisse, de uma certa forma assim, vamos dizer, prestigiado. Tanto que nós sempre tivemos um retorno positivo e, como eu te falei, em 12 anos trabalhando com todos esses públicos, e nisso você inclui pessoal que praticava swing, pessoal que fazia sexo grupal, você está entendendo? Eu nunca tive uma reclamação, nunca tive um processo, nunca tive uma queixa. Eu sempre ouvi muita história de pessoas me perguntando: meu Deus, mas que bom, como eu gostaria de visitar a tua redação, deve ser uma grande sacanagem. Não, não era uma grande sacanagem, era uma redação. Ali a gente trabalhava. A coluna Nosso Cinema da Big Man Internacional, ela surge em função de que o mercado estava com uma tendência ascendente para a questão do sexo explícito. Afinal de contas, em 1981, nós já tínhamos Coisas Eróticas, né, do Rafael Rossi. E o meu editor falou: opa, está na hora da gente também entrar nessa. Afinal de contas, a Big Man Internacional era uma revista de explícito, né? Explícito, vamos dizer, cru, nua, né, no sentido genital do termo, né, e me convidou para fazer a coluna, e a primeira ideia foi a gente iniciar essa coluna, que depois seria uma coluna com resumo de todos os filmes que estavam em cartaz, também intermeado por entrevistas com atores e com diretores. Então o primeiro que escolhemos foi o Denis Cavalcante, que na época estava fazendo muito público com Aluga-se Moças. Teria a minha primeira grande entrevista, que foi uma entrevista que saiu em 4 páginas na Big Man Internacional. Fui lá conversar com o Denis, fiz todo o material, publicamos, e a partir dessa edição, mensalmente, eu tinha uma coluna onde eu lançava 3, 4, 5, até 6 filmes que seriam lançados no cinema, contendo cenas de sexo explícito e que a Boca estava colocando no ar. Efetivamente, eu só trabalhava com filmes nacionais, fundamentalmente da Boca. Tá? Não misturava em hipótese nenhuma filmes estrangeiros, eram filmes nacionais, filmes feitos aqui. As moças que municiavam nossos ensaios de todas as publicações, sendo elas ou da Big Man Internacional, que era a revista base, ou da revista Travestis, da revista do Elas e Elas, no caso 2 mulheres que faziam ensaios, as cartas gays, que também tinham ensaios de rapazes com rapazes. Eles eram feitos basicamente por um fotógrafo aqui em São Paulo e um fotógrafo no Rio de Janeiro. Esses fotógrafos tinham esse pacote quase que, de uma certa forma, fechado, de um número de ensaios que eles forneciam para a editora dentro de regras específicas, ou seja, nada que fugisse à lei, que trouxesse qualquer tipo de problema. E, ao mesmo tempo, o meu editor
o Itagiba de Oliveira, o dono da editora, ele anualmente ele ia para vários países como Dinamarca, Noruega, Holanda, enfim, onde ele tinha contatos com editoras que trabalhavam com revistas eróticas. Na época isso era muito comum, nós ainda não tínhamos a grande chegada dos vídeos eróticos, né? Não tínhamos a era do vídeo ainda, então a revista tinha uma força muito grande, depois elas foram morrendo e foram morrendo mesmo, hoje temos praticamente uma ou duas só, né? Então o que ele fazia? Ele ia para a Europa e lá ele comprava ensaios correspondentes a essas publicações, para ter esse material em estoque. Então, o que acontece? Por que você tem um material em estoque? Você tem 2 fotógrafos trabalhando para você, mas vamos dizer que às vezes dá uma baixa na produção, lá ou cá. Você tem que ter alguma coisa em estoque. Você não pode correr o risco de dizer, eu não vou ter revista esse mês porque eu não tenho ensaio de moça, eu tenho moça. De qualquer maneira, eu tenho que ter o material. Você está compreendendo? E tem um detalhe também. Comparativamente, os ensaios lá fora eram mais baratos, porque provavelmente lá fora, o camarada, quando fazia um ensaio de uma moça, ele vendia para nós, para o Paraguai, para o Uruguai, para a China, enfim, o ensaio saía até por um custo menor do que para o nosso profissional aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. O contato com a Boca começou pelo Denis, né, que foi relativamente fácil, e posteriormente os outros realizadores que eu fui buscando para me ajudarem, porque eu precisava do material desse pessoal todo mês, eu praticamente tive um grande auxiliar que foi o Alfredinho Sterheim. O Alfredinho Sterheim tinha sido meu professor quando eu fiz o curso na FAAP. O Alfredo já efetivamente filmava na Boca, então através dele eu fui chegando em outros realizadores. Tá? O primeiro foi o Juan Bajon, e depois eu fui conhecendo também o resto do pessoal. Isso inclui Sadi, inclui Tony Vieira, inclui Francisco Cavalcante, inclui José Dalto Cardoso, Nilton Nascimento, enfim, um grande grupo de realizadores que poderiam me fornecer material para que eu alimentasse a minha coluna mensal sobre o nosso cinema. As pessoas que mais facilmente aceitaram essa ideia de divulgar o material foram o Bajon, que era um camarada que percebia claramente que isso auxiliava, né? Alfredo, com o trabalho dele, e, curiosamente, o Sadi, extremamente ávido por divulgação, Tony Vieira, que também queria divulgar o material. O Tony estava numa fase bastante difícil, o Tony foi um dos últimos a entrar no explícito, ele tinha um cinema dele, que ele gostava de fazer aquele tipo de cinema, e de uma certa forma levar ele a fazer sexo explícito foi quase que uma forçada de barra, que particularmente eu acredito que ele não gostou muito, mas que ele fez. Então eram as pessoas com quem eu tinha um contato mais rápido. Vira e mexe eu subia lá pelo 2º, 3º andar, ia no escritório do Francisco Cavalcante, tinha algum material. A questão é a seguinte, como me passava esse material, né? Eu, quando fui para a Boca, achando que ia receber o material, eu fui com uma ilusão, que logo morreu acho que na praia, de que o pessoal teria tudo pronto. Teria uma sinopse, teria fotos de cena, teria um monte de informações sobre o filme. E eu dou de cara com o produtor ou com o diretor que ele não tem nada. Aí eu fico pensando, bom, fazer, eu tenho que fazer. Tá? Então, por exemplo, Bajon sempre teve material, Sadi sempre teve material, Tony também tinha material, mas havia diretores que apenas o diretor sabia um pouco do roteiro, lembrava um pouco do roteiro do filme que ele tinha feito e era só. Né? Então, o que eu fiz? Eu pensei comigo mesmo, eu preciso de ilustração. Aí eu conseguia conversar com o diretor, normalmente ele me concedia, porque isso era um trabalho simples, eu comecei a pedir que me dessem pedaços de fotograma que eles picotavam na montagem e que sobrava da montagem. Aí bastava ele pedir para o montador separar um ou outro pedacinho de filme que para mim servia como foto para ilustrar as matérias. Né? Isso não foi difícil de conseguir. Então, com isso eu resolvi praticamente a questão da ilustração, porque ninguém fazia foto de cena na Boca.
E não fazia foto de cena por um motivo simples: não havia aonde divulgar os filmes da Boca. É lógico, não adiantava fazer foto de cena. Praticamente 2 ou 3 edições divulgavam, ou passaram a divulgar posteriormente, os filmes da Boca. Nós, Notícias Populares, às vezes o Rubem Biafra, no Estado, e aquelas revistas que foram feitas ali na boca do lixo sobre cinema, que eu esqueço o nome. Fora isso, ninguém publicava, então não tinha o menor motivo o cara fazer foto de cinema. Ia divulgar para quem? Ninguém tinha interesse, então eles não faziam mesmo, né? Aí o que acontece é que eu tinha que escrever a história. Bom, qual é a história? E normalmente o diretor já tinha passado algum tempo, ele lembrava muito pouco. Bom, aí a gente ficava sugando, né? Bom, como é que é? Conta um pouco o que acontece. Blá, blá, blá. Bom, tinha que fazer um malabarismo, um 3x4, para conseguir um pouco da história. E daí eu fazia, vamos dizer, uma reconstrução do que seria o filme. Quando eu vi o filme em pré-estreia, eu vi o filme antes de ser lançado, aí eu não precisava de que ninguém me contasse o que era o filme, porque eu tinha visto o filme. Era fácil fazer a sinopse. Mas às vezes eu saí muitas e muitas vezes apenas com o que o diretor lembrava. E vamos nós, né? Essa era a Boca a partir de um certo tempo. Então eu tinha diretores extremamente pródigos em termos de distribuição de material. Nossa, Sadi deixava cartaz pronto, o Bajão deixava cartazes prontos, eu saía com um pacotaço de coisas de lá, enquanto que alguns eu não saía com absolutamente nada, eu saía com alguns fotograminhas e o resto eu anotava o elenco, direção, esse tipo de coisa, ano, nome de personagem, nome de ator. Na época que a gente editava as revistas, né, que a gente trabalhou nas revistas, nós estamos assim, o final da ditadura, praticamente, né, tá começando o período de abertura, 80 e pouco, né? Mas assim mesmo, a censura para qualquer coisa erótica era sempre muito forte. Então, havia uma preocupação muito grande do meu editor que a revista tomasse todos os cuidados do mundo para algo, vamos dizer, que fosse excesso ou que envolvesse, por exemplo, menores de idade. Menor de idade, nem pensar, isso aí, mas não se discutia, não se falava, não existia. Eu costumava dizer para todo mundo, o meu leitor nasce com 18 anos. Ele não tem menos do que 18. Ele tem 18. Não se citava menor de idade. Todas as modelos que posavam com documentos mesmo. Eu recebia RG, recebia toda a documentação dessa mulher, e elas tinham mais de 18 anos. Nisso havia um extremo cuidado. Havia um extremo cuidado no que se publicava, nas palavras que se utilizava, nas chamadas que você tinha na capa, para evitar qualquer melindre com qualquer juiz. Porque bastava ele se melindrar, a ordem era simples: recolhe todas as revistas da banca. Isso era muito simples e pronto. Até você entrar numa discussão para retomar isso e tal. E no caso de uma editora pequena, isso era fatal. Você recolher uma edição inteira de uma revista era praticamente dar quase que um nocaute na editora. Tem um aspecto que eu tenho que colocar como uma observação importante, pelo fato de ter feito 12 anos revistas sobre sexo e sexualidade, na editora Ondas. Tá? Primeiro que nós tínhamos um editor, que eu tenho que reconhecer, ele tinha algum defeito, mas era um cara honesto, tinha algum problema, era um capitalista honesto, né? E ele tinha praticamente como uma regra fundamental a ideia de que ele queria ter o direito ao prazer dele de publicar as revistas sobre mulheres, que ele gostava e que ele queria que as outras pessoas também sentissem o mesmo prazer. Nos 12 anos que eu trabalhei na editora Ondas, eu aprendi muito sobre sexo e sexualidade. No meu caso, foi uma grande aula. Uma grande aula. Quando eu entrei lá, eu tinha uma série de, vamos dizer, uma série de entraves, uma série de implicações. Eu me lembro que quando eu comecei a cuidar da editora, da revista Clube dos Homens, havia uma coluna mensal sobre sadomasoquismo. E eu falei, poxa, sadomasoquismo? Cara, eu não gosto de sadomasoquismo.
Falei, pô, que sadomasoquismo? Sadomasoquismo não dá prazer, é chato, o que é isso? Como é que coloca ali? Eu, como editor, logo comecei a implicar com a coluna, né? E quem escrevia essa coluna era uma jornalista chamada Vilma Azevedo, e eu conversei muitas vezes com a Vilma Azevedo, né? A gente brigava muito, porque de início eu queria tirar a coluna dela fora, e fui conversando muito com ela, e ela foi me explicando, ela foi me educando no sadomasoquismo. E eu confesso que depois de um certo tempo, eu posso dizer hoje, eu entendo o sadomasoquismo, eu sei o que é o sadomasoquismo, e eu te digo, eu aceito ele desde que feito numa condição em que as pessoas estejam de comum acordo, saibam o que estão fazendo e seja isso que elas querem fazer. Aliás, isso vale para sadomasoquismo como vale para qualquer outro assunto. Então, os 12 anos de Editora Ondas me abriram a cabeça fundamentalmente de maneira muito clara para, entender a questão de sexo e sexualidade, homossexual, lésbicas, travestis, transexuais, ménage à trois, sexo em grupo, enfim, nenhum desses itens para mim hoje é tabu ou é estranho, sabe? Para mim estranho é o salário mínimo que se paga nesse país. Agora, ter uma relação a 3, a 4, a 2, homem com homem, mulher com mulher, casado, não casado, desde que seja isso um consenso entre as pessoas e seja o que elas querem e que vai deixar elas felizes, eu estou abençoando. Então, isso a editora me trouxe de extremamente positivo. E era também um dos grandes objetivos das revistas, sabe? De tentar levar essa ideia de qualquer um desses atos como prazer positivo, nunca negativo. Nós nunca publicamos um artigo negativo, negativando ação nenhuma, atitude nenhuma, postura sexual nenhuma, sabe? Nenhuma questão de gênero negativa, nunca. Nunca. Isso foi uma coisa que eu aprendi e pratiquei durante 12 anos lá.